Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório. Já sabe que aqui cuidamos de si e da sua saúde. Hoje, na segunda parte, vamos responder às suas dúvidas sobre cardiologia. Este é o tema para a altura do programa em que são os telespectadores a participar. Por isso, aproveite, reúna as suas dúvidas, reúna as suas perguntas sobre este tema e vamos ter então um médico especialista em estúdio na segunda parte do programa disponível para responder às suas dúvidas. Por isso, aproveite para nos ligar, 22953 8525, 22953 8525, ou se preferir, pode enviar-nos um e-mail e com os seus dados e expondo a sua dúvida, a sua pergunta, para consultório@portocanal.pt. Como sabe, estamos a contar com a sua participação e a segunda parte do programa vive precisamente disso, da participação dos telespectadores. E para já, na primeira parte, falamos de um tema bem atual, a infertilidade. A infertilidade é uma doença reconhecida pela Organização Mundial de Saúde e afeta cerca de 10 a 15% da população portuguesa em idade reprodutiva. Vamos ficar a saber tudo sobre este tema com o Dr. Vladimiro Silva, embriologista. Como está, Sr. Doutor? Está bem disposto? Sim, claro. Doutor, vamos então perceber o que é a infertilidade, quando é que ela começa a ser preocupante e quando é que se considera que um casal é infértil? Muito bem. Segundo a definição da Organização Mundial da Saúde, considera-se que um casal é infértil quando não consegue engravidar após 12 meses de tentativas. Um ano, portanto, não é? Sim. Claro que na prática clínica muitas vezes esse limite não é seguido estritamente. Nas situações em que, por exemplo, existe uma causa bem identificada, portanto, se por alguma razão se souber que uma mulher tem as trompas obstruídas ou que existe, sei lá, um problema no número de espermatozoides de um determinado casal, muitas vezes até num diagnóstico feito no relacionamento anterior, nessas situações não faz sentido esperarmos 12 meses. Há também uma outra situação em que não faz sentido esperar 12 meses, que é a partir do momento em que a mulher atinge os 35 anos. Portanto, nessa altura, espera-se 6 meses por uma questão de prudência e se as coisas não acontecerem até lá, deve-se procurar ajuda médica e nessa altura inicia-se um conjunto de exames gerais que permitem excluir algumas das potenciais causas. E depois vão afunilando os exames até encontrar as causas, claro, em muitos casos, não é? A questão a diminuição deste tempo de espera tem a ver com o tempo, porque a partir dos 35 anos começamos a lutar contra o tempo. E, portanto, há um momento em que perder demasiado tempo no diagnóstico pode se tornar contraproducente relativamente à possibilidade de êxito do tratamento de um casal. E quando é que o casal, então, deve ficar preocupado? É sempre um problema do casal, não é? Claro. Essa é uma questão interessante, dividindo então a resposta em duas partes. Primeiro, é de facto um problema do casal. Nós temos imensas situações em que os casais nos aparecem a dizer que a culpa, entre aspas, mas no caso deles sem aspas, é ou do homem ou da mulher. E muitas vezes nós vemos que a situação até é ao contrário ou que existem fatores simultâneos. Na verdade, mais ou menos em cerca de 50% dos casos, há fatores masculinos e femininos que existem. Ou seja, muitas vezes as causas de infertilidade partem da própria mulher, não é? É isso que está a dizer? Em metade dos casos. E na outra metade dos casos? Do homem. Sendo que há às também vezes combina-se. Exatamente, uma grande porcentagem. Isto é, há poucos casos apenas masculinos, poucos casos apenas femininos, a maioria será talvez uma combinação de fatores. Respondendo à outra parte da sua questão, quando é que um casal deve começar a ficar preocupado? Em primeiro lugar, eu responderia de outra forma. O ideal será que um casal tente engravidar o mais cedo possível. Nós hoje em dia, com a nossa realidade socioeconómica, nós vemos que em 1990 a idade da mulher ao nascimento do primeiro filho era à volta dos 24 anos e hoje estamos quase nos 30 anos. E, portanto, o risco de infertilidade vai aumentando. E estamos a falar do primeiro filho. Muitas vezes temos casos de infertilidade secundária, em que se o primeiro nasce aos 30, quando tentam ter o segundo, começam a tentar aos 33, 35 e por aí adiante. Portanto, primeira coisa, tentar ter filhos mais cedo. Segunda questão, estar atento, não é, a estes prazos e a estes sintomas. Portanto, e procurar ajuda especializada. Claro. E quais são então as principais causas de infertilidade da parte das mulheres?
A idade? Sim, a idade é o principal fator. Idade avançada, não é? Exatamente. Portanto, nós sabemos que o pico máximo da fertilidade feminina é atingido por volta dos 25, 26 anos. A seguidamente há uma espécie de um platô até aos 30 anos. Entre os 30 e os 35 há uma diminuição muito ligeira e a partir dos 35 começa a diminuir a fertilidade. Sendo que a partir dos 40 cai a pique, cruzando-se com a idade da menopausa, a partir da qual os ovários da mulher deixam de funcionar. Outro fator extremamente importante e que tem aumentado nos últimos anos é a obesidade. Portanto, nós temos mulheres, temos muito frequentemente situações de mulheres em que uma correção do peso corporal, do índice de massa corporal, por exemplo, uma diferença de 10 kg pode fazer com que uma mulher que por causa da obesidade tinha ciclos anovulatórios, isto é, os ovários não funcionavam, não produziam óvulos, de repente começa a funcionar e até engravida naturalmente. Ou seja, muitas vezes resolvendo essa situação da obesidade, resolve-se o problema a mulher do casal. consegue engravidar. Temos imensos casos desses em que não fazemos absolutamente nada, o que fazemos é começamos por dizer ao casal para tentar perder peso e pelo meio o problema resolve-se naturalmente. Certamente é uma coisa que as pessoas nunca pensam. Claro, exatamente. Nunca pensam nisso, nunca atribuem a causa... Sim, muitas vezes pensam que é do marido e tal. Temos também um outro fator que é importante, são as doenças de transmissão sexual. Não estou a falar das mais perigosas, como o HIV ou a hepatite B, neste caso estou a falar, por exemplo, da infecção por uma bactéria chamada clamídia. É uma infecção silenciosa que corre muitas vezes sem sintomas, portanto muitas mulheres têm relações desprotegidas numa idade bastante jovem, não têm qualquer tipo de sintoma associado a isso e 10, 15 anos mais tarde, quando tentam engravidar, percebemos que têm as trompas obstruídas. Este caso, estando as trompas obstruídas, é impossível a gravidez natural. Normalmente são casos de bom prognóstico com tratamentos de fecundação in vitro, mas é necessário recorrer a esse tipo de técnicas. Claro que isto é um daqueles casos perfeitamente evitável. O simples uso do preservativo impediria este mais risco. jovens, não é? Exatamente. Depois há os fatores associados ao estilo de vida, não é? Nós sabemos que quanto mais saudável for o nosso estilo de vida, melhor é para a nossa saúde em todos os aspectos, incluindo os aspectos reprodutivos. Portanto, uma mulher que fume, que consuma drogas, que beba álcool, enfim, que tenha níveis elevados de stress, que faça uma alimentação errada, vai ter seguramente muito mais complicações a todos os níveis. Claro que estamos sempre a falar de risco, não é? E de probabilidade de engravidar. Todos conhecemos, provavelmente, pessoas que fazem estilos de vida errados Claro. e que engravidaram São na eles que mesma. confirmam as regras, não é? Exatamente. E vemos também, e todos nós também conhecemos pessoas que engravidam hoje em dia, aos 40 e tal anos, não é? Sim, Agora, muitas recentemente... vezes sem se saber que é com a ajuda da medicina. Muito bem. Doutor, e então causas de infertilidade nos homens? Pronto, nos homens, o que temos de facto, existem estudos feitos portanto, ao longo dos anos que têm demonstrado que a quantidade de espermatozoides existentes que os homens produzem tem vindo a diminuir ao longo das últimas décadas. Apesar de tudo, e mesmo os níveis de referência da Organização Mundial da Saúde têm vindo a ser progressivamente menos exigentes. Por exemplo, hoje em dia já se diz a um homem que basta ter 5% de espermatozoides normais para estar tudo bem, para não se preocupar, para ser possível a gravidez natural. Ou seja, de qualquer modo, há alguma polémica em torno disso, até que ponto é que esses espermatozoides, porque a Organização Mundial da Saúde considera que um homem, para ser considerado fértil, tem que ter pelo menos 39 milhões de espermatozoides e, na verdade, só é preciso um, não é? Portanto, há aquela teoria, não é? De que poderemos estar, no fundo, a selecionar a população de espermatozoides mais eficazes. De qualquer modo, há estudos que mostram que tem vindo a diminuir a percentagem de espermatozoides. Isso tem a ver com muita coisa. Os tais fatores essencialmente associados ao estilo de vida, no caso dos homens, tabaco, álcool, drogas. Por exemplo, recentemente, há cerca de um ano, descobriu-se que um produto utilizado nos plásticos para fazer biberons e brinquedos das crianças da minha geração, portanto, que cresceram nos anos 70 e 80, tinha, portanto, o bisfenol A estava associado de uma forma muito direta à infertilidade e, portanto, era uma importante causa de infertilidade. Há muitos homens que hoje
têm 30 e tal, 40 anos, que são inférteis devido à exposição a agentes tóxicos, como por exemplo este. Na infância. Na infância. E descobrem esse problema na altura em que não conseguem Exatamente. engravidar a mulher, não é? Exatamente. Portanto, estamos... no caso, o caso da infertilidade masculina, digamos, é uma situação que... São poucas as situações que, infelizmente são poucos os casos em que existe cura, porque muitas vezes os danos provocados na espermatogénese, isto é, no processo de criação dos espermatozoides, são danos irreversíveis e permanentes, mas por outro lado, as técnicas de medicina da reprodução de que hoje dispomos já nos permitem, com uma enorme eficácia, conseguir encontrar o espermatozoide ideal e introduzi-lo dentro do óvulo, ou seja, nós conseguimos fazer com que homens inférteis sejam pais, não conseguimos fazer com que homens inférteis passem a ser férteis, tirando naturalmente algumas exceções, casos passíveis de correção cirúrgica, situações induzidas por medicamentos, em que se suprime o efeito do medicamento e as coisas voltam ao normal. E que tipo de problemas pode afetar o casal como um todo, não é? Muitas vezes é o próprio casal. Claro, é o relacionamento do casal, não é? Começamos logo pela própria vida sexual do casal, porque muitas vezes passam a ter relações apenas com aquele caráter utilitário naquele dia, àquela hora, de 2 em 2 dias, porque tem que ser, e depois vão aproveitar o ciclo seguinte. Isto ainda, muitas vezes, numa primeira fase em que estamos, em que o casal até foi à internet e lê uns conceitos quaisquer sobre esse assunto. Depois há toda esta questão da pressão social, portanto, hoje em dia nós sabemos... E o fator psicológico, não é? Exatamente. Aqui pesa muito o fator psicológico. E ao mesmo tempo a infertilidade, sendo reconhecida como uma doença, a infertilidade não mata. As pessoas não andam de muletas por serem inférteis, portanto não há sinais externos de que a pessoa é infértil, mas ao mesmo tempo a pessoa está a morrer por dentro infeliz. porque está profundamente infeliz, claro. E portanto isso acaba nós temos exemplos, as pessoas acabam por se isolar socialmente, deixam de conviver com amigos e familiares que têm filhos. Pois os amigos têm todos filhos, claro. E depois há os avós que querem netos, há toda aquela pressão e depois, lá está, é uma bola de neve, não é? As coisas vão se alimentando a si próprios, os casais fecham-se. Ou seja, nestes problemas também, a não ser que haja uma causa física, por assim dizer, pesa muito também este fator psicológico. Exatamente. Portanto, há vários estudos que mostram, eu também costumo dizer aos casais que ainda estamos à espera que na nossa clínica entre o primeiro casal que não está em stress. Portanto, quando nos perguntam pelo stress, é evidente que o stress tem o seu papel. Muitas vezes há pessoas que fazem um tratamento de medicina da reprodução, engravidam graças ao tratamento e depois conseguem um segundo filho naturalmente. Portanto, há, digamos, um relaxar das coisas. É sempre um livro em aberto, não é? O que vai acontecer a seguir. Pronto, claro que isto só dá para casos ligeiros, não é? De caráter não demasiado grave. E há alguns sinais e sintomas que, ou seja, a maior parte das pessoas só sabe que é infértil quando se depara com uma situação destas e vos procura, ou há sinais e sintomas que as pessoas devam valorizar? Não, sinceramente, quer dizer, há naturalmente sinais que estão associados as mulheres vão doenças ginecológicas claro, e o ginecologista, isso, e vão conhecendo o seu historial também, não é? Sim, mas normalmente isso é aliás uma das... Por exemplo, começando pelo lado masculino, muitos homens, pelo simples facto de não terem nenhum problema de virilidade, acham impossível serem inférteis. E muitas vezes é um não pensamento têm um bocadinho redutor, não é? Exatamente, portanto, são coisas diferentes. Um homem pode ter uma vida sexual perfeitamente normal e não ter capacidade de produzir espermatozoides viáveis. Portanto, nesse sentido, nesses casos, o homem não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum detectável por si próprio, sem exames. No caso das mulheres, tirando os sintomas habituais de menstruações irregulares, dores menstruais demasiado fortes, enfim, todos aqueles sintomas que qualquer mulher associa de uma forma clara à doença ginecológica, portanto, tirando isso não há nada que se possa indicar. Por exemplo, no caso da obstrução de trompas, não há sintomas, não é? A pessoa tem uma vida, ovula todos os meses, se for preciso até de 28 em 28 dias certinho, tem tudo normal e chega à altura e não engravida. Doutor, então e no caso em que os casais se deparam com um problema de infertilidade, a primeira pergunta é: o problema é meu, o problema é dele, o problema é nosso, não é? Procuram-vos, quais são as soluções então que têm para oferecer? Pronto, a primeira coisa que temos de fazer é investigar o problema. No lado masculino, o que se faz é um espermograma. O
espermograma é um exame de análise de esperma. O homem, com 3 dias de abstinência sexual, faz uma recolha de esperma e depois nós no laboratório, ao microscópio, contamos os espermatozoides, vemos, portanto, chegamos a uma concentração de espermatozoides, vemos a forma dos espermatozoides, qual é a percentagem de espermatozoides com forma normal, é aquilo que eu disse há pouco. Hoje em dia já não somos muito exigentes, só queremos 5% de normais para dizer que está tudo bem, e depois avaliamos também a mobilidade dos espermatozoides, que têm que ser móveis para poder chegar ao local da fecundação. Isso nos homens? Isso nos homens. Há outros testes que se fazem numa fase posterior de pesquisa mais avançada, mas digamos este é o exame de primeira linha. No caso das mulheres, pois essencialmente focamos-nos, a primeira coisa é avaliar a reserva ovárica, ou seja, se os ovários da mulher têm capacidade de produzir óvulos, se está tudo bem do ponto de vista do equilíbrio hormonal necessário para que esses óvulos sejam viáveis, se o útero da mulher tem condições para permitir uma boa implantação e se as trompas da mulher permitem que o óvulo produzido pelos ovários percorra a trompa, seja fecundado na trompa e, uma vez formado o embrião, se vai implantar no útero. Ou seja, isto são exames de diagnóstico, por assim dizer, para perceberem o problema. Análises clínicas, ecografia, espermograma, em termos Muito práticos. bem. Depois, detectado ou diagnosticado o problema, a causa da infertilidade, quais são as soluções para os casais? Pronto. Nós normalmente dividimos os tratamentos. Aqui em Portugal usamos muito frequentemente esta divisão entre tratamentos de primeira linha e tratamentos de segunda linha. Na primeira linha estão os tratamentos para casos mais simples, de menor gravidade, ou seja, os chamados, por exemplo, tratamentos de estimulação ovárica com coito programado, em que basicamente dizemos a um casal, vocês neste dia e a esta hora tentem engravidar naturalmente em casa. Claro que monitorizamos o processo, fazemos os testes necessários, verificamos se isso é sequer possível, damos a medicação, mas isso não pode ser para qualquer casal. Tem que ser para uma mulher cujos ovários funcionem, que tenham capacidade de produzir óvulos, e tem que ser para uma mulher cujas trompas também estejam funcionais, ou seja, que permitam uma fecundação natural, e para um homem cujos espermatozoides tenham capacidade de chegar ao óvulo, fertilizá-los e originar a formação de um embrião. Depois, isto, portanto, é para casos de menor gravidade. Para mulheres mais velhas, normalmente acima dos 35 anos... mais velhas que ainda são jovens, claro, mas claro. mais velhas neste assunto, não é? Exatamente. No que diz respeito a este assunto. Exatamente. Portanto, ainda antes de falar disso, estava-me a esquecer, há os casos em que o tratamento é cirúrgico. Portanto, imaginemos uma mulher que tenha um mioma ou um pólipo, são situações que impedem a gravidez. Não é? Exatamente. É necessário cirurgicamente remover esses obstáculos. No caso do homem, às vezes há cirurgia ao varicocele, portanto, outro tipo de... No fundo, há intervenções cirúrgicas masculinas e femininas que podem permitir criar condições para uma fecundação natural. E depois há as técnicas de procriação medicamente assistida. Temos 2 grupos de técnicas. Primeiro, aquelas em que a fecundação ocorre dentro do corpo da mulher, que é o caso da inseminação intrauterina, e aquelas em que a fecundação ocorre em meio laboratorial, que são os chamados tratamentos de fecundação in vitro. No caso da inseminação intrauterina, o que nós fazemos é sincronizamos a ovulação da mulher, portanto estimulamos os ovários, controlamos o dia e a hora em que vai ocorrer a ovulação e nesse momento, com um catéter, introduzimos no útero uma amostra de espermatozoides selecionados, tratados, para permitir uma fecundação natural. Depois há as técnicas de fecundação in vitro, que são aquelas em que recolhemos os óvulos a partir dos ovários da mulher, fertilizamos com os espermatozoides do marido ou do dador, se for um caso em que o marido não tenha espermatozoides, claro. Obtemos embriões e transferimos esses embriões para o útero. E há mais tratamentos ou não? Há várias variações a estes tratamentos. Há mulheres que não produzem óvulos e nesse caso, ou produzem óvulos de má qualidade, o tratamento tem que ser feito com doação de óvulos, em que os Já óvulos aqui são dedicamos doados... um programa precisamente a esse tema. Em que os óvulos são doados por voluntárias jovens e saudáveis. Há tratamentos com doação de esperma, quando acontece a incapacidade do homem produzir espermatozoides ou há risco de transmissão de doenças genéticas, enfim. E, portanto, a mesma coisa. Há situações em que temos que ir diretamente ao testículo do homem recolher espermatozoides, por exemplo, porque há um problema obstrutivo que faz com que os espermatozoides sejam produzidos, mas não saiam cá para fora. Há
há tratamentos em que temos que analisar geneticamente os embriões para verificarmos se eles têm alguma doença genética e entre os embriões produzidos transferimos apenas os embriões viáveis. Portanto, Ou seja, há um leque enorme de muito coisas. grande de soluções para oferecer estes casais e ainda bem, não é? Pois. Ainda bem que assim o é. Doutor, e depois há aqui muitas limitações de acesso a estes tratamentos, não é? Sim, é assim. Portugal, na verdade, temos que reconhecer que Portugal até tem uma das leis mais liberais e mais favoráveis da União Europeia. No entanto, há algumas ilhas retrógradas na nossa lei. Por exemplo, em Portugal, uma mulher solteira não pode fazer um tratamento deste género, tem que ir à Espanha. Tem que contornar de outra forma. Por exemplo, os casais que precisam de tratamentos com maternidade de substituição, por exemplo, mulheres que não tenham útero, que tenham alguma alteração grave, o Parlamento chumbou recentemente a possibilidade do tratamento ser feito com gestação de substituição. Portanto, são situações que eu acho que vão acabar por ser corrigidas com o tempo. É isso que temos visto nos países mais evoluídos e é isso que também espero que aconteça no nosso. Que se evolua para esse caminho, não é? Sim, porque isto, no fundo, no caso das mulheres solteiras, ninguém as vai conseguir impedir de engravidar. Podem tentar fazê-lo em segurança, numa clínica, podem tentar fazê-lo de uma forma mais dispendiosa, ainda Espanha, ou podem tentar fazê-lo sem segurança nenhuma, tentando engravidar naturalmente. Claro. Muito bem, Sr. Doutor. Muito obrigado por ter estado connosco no consultório. Obrigado, foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Já sabe que vamos fazer uma curta pausa e já a seguir voltamos com o Dr. João Lopes Gomes, é cardiologista e vai estar connosco ao longo desta segunda parte do consultório, disponível